Katharine Hepburn nomes. As 7 atrizes lésbicas que mais detestava namoraram em segredo com Katharine Hepburn. Katharine Hepburn nasceu Katherine Houghton Hepburn em 12 de maio de 1907 em Hartford, Connecticut, numa família progressista e intelectualmente vibrante. O seu pai, o Dr. Thomas Hepburn, era um urologista de renome e um defensor acérrimo da saúde pública e da sensibilização para as doenças venéreas. A sua mãe, Catherine Martha Houghton Hepburn, foi uma sufragista e uma figura importante no movimento pelos direitos das mulheres. Crescer num lar tão progressista influenciou profundamente o sentido de independência e responsabilidade social de Hepburn, incentivada a pensar por si própria e a desafiar as normas tradicionais. Desenvolveu uma forte vontade e uma crença inabalável na liberdade individual, qualidades que se tornariam marcas da sua vida pública e privada. Depois de frequentar o Bryn Mawr College, onde se licenciou em História e Filosofia, em 1928, voltou a sua atenção para a representação. As suas primeiras incursões no teatro foram marcadas tanto pelo entusiasmo como pelas dificuldades. Foi despedida de vários papéis, por ser considerada demasiado franca ou demasiado diferente. Mesmo assim, manteve-se determinada. A sua voz única, beleza angulosa e presença atlética contrastavam fortemente com as atrizes recatadas e convencionais da sua época. Mas em breve, essas mesmas qualidades se tornariam os seus maiores trunfos. A grande oportunidade de Katharine Hepburn surgiu em 1932 com o seu papel em A Bill of Divorcement, ao lado de John Barrymore. A sua prestação impressionou tanto o público como a crítica, catapultando-a para o estrelato. Nos anos seguintes, protagonizou uma série de filmes, notáveis como Morning Glory 1933, pelo qual ganhou o seu primeiro Oscar, Little Women, 1933, e Alice Adams, 1935. Apesar do sucesso inicial, enfrentou oscilações de popularidade e chegou a ser considerada um fracasso de bilheteira no final da década de 1930, após uma série de fracassos comerciais. Contudo, em vez de se afastar de Hollywood, Hepburn assumiu o controle da sua carreira de uma forma ousada e sem precedentes. Em 1940, ajudou a orquestrar o seu próprio regresso ao adquirir os direitos de adaptação cinematográfica da peça Núpcias de Escândalo The Philadelphia Story e vendê-los à MGM, com a condição de protagonizar o papel principal. O filme foi um grande sucesso e marcou um ponto de viragem na sua carreira, restabelecendo-a como uma estrela rentável e demonstrando o seu brilhantismo na comédia sofisticada. O filme também destacou a sua capacidade em interpretar mulheres inteligentes e espirituosas que desafiavam os papéis de gênero tradicionais, um nicho que ela dominaria e revisitaria ao longo da sua carreira. A filmografia de Hepburn é um testemunho da sua extraordinária versatilidade e escolhas ousadas. Era igualmente cativante em comédias loucas como Levando a Melhor 1938 e Núpcias de Escândalo 1940, bem como em dramas como Uma Aventura em África 1951, De Repente no Último Verão 1959 e Longa Viagem, Noite Adentro 1962. A sua colaboração com Spencer Tracy, tanto dentro como fora do ecrã, deu origem a 9 filmes memoráveis e a uma das parcerias românticas mais lendárias da história do cinema. Embora a relação se tenha mantido privada e complexa, Tracy era casado e nunca se divorciou. Foi inegavelmente profunda e duradoura, estendendo-se por 26 anos até a sua morte em 1967. Na segunda metade da sua carreira, Hepburn alcançou alguns dos seus maiores triunfos artísticos. Venceu mais 3 Oscars pelas suas interpretações em Adivinha Quem Vem Jantar,
1967. O Leão, no Inverno, 1968. E Num Lago Dourado, 1981. Cada papel demonstrou a sua contínua relevância e presença marcante, bem como a sua crescente capacidade de transmitir emoção enquanto atriz. Quando fez a sua última prestação no Cinema em Um Caso de Amor, 1994, já tinha conquistado o estatuto de lenda viva. O único casamento de Katharine Hepburn foi com Ludlow Ogden Smith, um rico empresário e socialite de Filadélfia com ligações tradicionais e uma educação refinada que contrastava fortemente com a natureza ferozmente independente e não convencional que definiria toda a vida e carreira de Hepburn. Os dois conheceram-se enquanto ela estudava no Bryn Mawr College, uma instituição de artes liberais de elite para mulheres conhecida pelos seus rigorosos padrões acadêmicos e ambiente progressista. Na altura, Hepburn ainda estava a descobrir a sua identidade como mulher e como artista. E Ludlow, charmoso, refinado e estável, oferecia um tipo de segurança tradicional que a pode ter atraído brevemente. O namoro foi bastante rápido e casaram-se a 12 de dezembro de 1928, quando Katharine tinha apenas 21 anos e ainda estava incerta sobre o rumo do seu futuro. Entretanto, Ludlow tinha 29 anos e já estava bem estabelecido nos círculos sociais e empresariais da elite da Costa Leste. Hepburn, no entanto, mostrou quase imediatamente sinais de inquietação perante as restrições da vida conjugal. Mesmo desde tenra idade demonstrou relutância em assumir os papéis convencionais esperados de uma esposa na alta sociedade. Um exemplo revelador do seu desconforto com a feminilidade e a identidade tradicionais foi a sua insistência para que Ludlow mudasse legalmente o seu nome para S. Ogden Ludlow, invertendo o seu primeiro e último nome, para que não ficasse conhecida como Kate Smith, um nome que considerava totalmente insípido e banal. Este ato peculiar, mas revelador, refletia o seu forte desejo de se destacar do comum e de construir uma identidade exclusivamente sua, mesmo em algo tão formal e simbólico como um casamento. Apesar da promessa inicial da união Hepburn, nunca se comprometeu verdadeiramente com a vida de casada. A sua profunda ambição e crescente obsessão por uma carreira no teatro e no cinema, cedo, se tornaram mais importantes do que a harmonia doméstica. Para ela, representar era mais do que uma profissão. Era uma vocação, uma paixão avassaladora que eclipsava as exigências mais mundanas de ser esposa. Além disso, a sua personalidade ousada, impetuosa e obstinada entrava frequentemente em conflito com o comportamento calmo e tranquilo de Smith. Era cortês e educado, mas Hepburn, com a sua natureza impulsiva e intensidade emocional, achava a sua postura reservada pouco inspiradora e incompatível com o seu estilo de vida vibrante. Para complicar ainda mais as coisas, Hepburn mantinha uma relação amorosa com o seu agente Leland Hayward, uma figura poderosa na indústria do entretenimento. O caso deles coincidiu com os últimos anos do seu casamento, revelando o quão emocionalmente distante se tinha tornado do marido Hayward, que também era casado na altura. Ofereceu não só companhia romântica, mas também orientação e apoio profissional, numa fase crucial do início da carreira de Hepburn. Foi uma relação movida tanto pelo amor como pela ambição. O golpe final no seu casamento deu-se com a sua mudança para Hollywood em 1932, uma decisão que definiu a sua carreira e simbolizou a sua completa ruptura com as expectativas convencionais. O distanciamento tanto físico como emocional entre ela e Smith aumentou até que a reconciliação se tornou impossível. A 30 de abril de 1934, Hepburn apresentou um pedido de divórcio no estado mexicano de Yucatán, um local então conhecido por conceder divórcios rápidos e discretos. O casamento foi oficialmente dissolvido a 8 de maio de 1934. Apesar do distanciamento emocional e das complicações da infidelidade.
Hepburn manteve-se grata a Ludlow pelo apoio inabalável que lhe ofereceu durante os seus anos de luta como jovem atriz. Mais tarde, admitiu com notável honestidade na sua autobiografia que se tinha aproveitado da sua generosidade escrevendo que fora uma pessoa terrível por explorar o profundo afeto que ele sentia por ela. Surpreendentemente, a ligação entre ambos perdurou em amizade muito depois do fim do casamento e mantiveram-se em contato até a morte de Smith. Em 1979, um testemunho do invulgar laço que partilhavam. O envolvimento romântico de Hepburn com Leland Hayward intensificou-se. Depois de esta se ter mudado para a Califórnia para se dedicar integralmente à carreira cinematográfica. Embora ambos ainda estivessem legalmente casados quando o relacionamento começou rapidamente, se tornou emocionalmente sério. Hayward acabou por se divorciar da sua mulher e pediu Hepburn em casamento, mas ela rejeitou-o. A sua recusa refletia a sua profunda crença na autonomia pessoal e o seu cepticismo em relação à instituição do casamento após a sua primeira experiência. Mais tarde explicou a sua decisão com a sua franqueza característica, dizendo: "Gosto da ideia de ser eu própria solteira." Esta breve declaração revelou muito sobre a sua insistência de uma vida inteira na independência e a sua relutância em deixar que os relacionamentos românticos definissem a sua existência. O caso com Hayward durou 4 anos, marcado por momentos de intensa emoção e pela conhecida tensão entre o amor e a carreira. Em 1936, enquanto estava em digressão com a produção teatral de Jane, Hepburn iniciou uma nova relação de grande impacto com o enigmático e imensamente rico empresário Howard Hughes, aviador, inventor e produtor de cinema de renome. Hughes tinha fama de excêntrico, brilhante e recluso, qualidades que intrigavam e frustravam Hepburn e Tyneham, sido apresentados um ano antes por um amigo em comum, e também ator Cary Grant. E desde o início o seu relacionamento atraiu grande atenção. Hughes era profundamente apaixonado por Hepburn e, segundo consta, desejava casar com ela. O romance entre os dois tornou-se tema frequente de colunas, de mexericos e revistas de fãs que especulavam constantemente sobre um noivado iminente. Contudo, tal como com Hayward, Hepburn resistia a comprometer-se com qualquer homem, especialmente quando a sua carreira estava em risco. Em meados da década de 1930, apesar do sucesso inicial junto da crítica, a popularidade de Hepburn nas bilheteiras caiu a pique. As suas interpretações eram por vezes consideradas demasiado intelectuais ou distantes para o grande público, e os papéis que escolhia nem sempre a tornavam querida pelos cinéfilos. Quando foi rotulada como veneno de bilheteira em 1938 pelos proprietários de cinemas independentes dos Estados Unidos, uma designação prejudicial que afetou a sua comercialização, Hepburn afastou-se de Hollywood para refletir e reerguer-se. Durante este período, o seu foco estava totalmente focado em reavivar o seu estrelato em declínio, e esta ambição deixava pouco espaço para o casamento ou mesmo para manter uma relação pessoal. Hepburn e Hughes acabaram por se separar com a relação desgastada pelo peso das ansiedades dela em relação à carreira e pelas crescentes excentricidades dele. Embora mantivessem uma relação amigável, eram simplesmente demasiado diferentes no temperamento e nas prioridades para que uma parceria duradoura resultasse. A separação, que ocorreu num momento difícil da sua carreira, foi menos uma ruptura dramática do que um afastamento gradual. Ainda assim, a relação foi um capítulo significativo na vida pessoal de Hepburn. Mais um exemplo de como a sua dedicação à carreira se sobrepôs à sua inclinação para um compromisso romântico. Na era dourada de Hollywood, poucos nomes brilharam tanto como o de Katharine Hepburn. Com a sua sagacidade e acutilante personalidade ferozmente independente e um recorde de 4 Oscars de melhor atriz, Hepburn construiu um legado incomparável. Mas por detrás da forte e autoconfiante presença nos ecrãs, estava uma mulher cuja vida privada estava envolta em mistério, especialmente no que dizia respeito ao amor. Embora a sua relação de décadas com Spencer Tracy se tenha tornado uma lenda de Hollywood,
os GIOs. Biógrafos e historiadores há muito que sussurram sobre as relações que ela nunca mencionou, aquelas que são supostamente vividas com outras mulheres. Ao longo dos anos têm circulado rumores sobre os alegados envolvimentos românticos de Hepburn com várias atrizes notáveis. Embora nunca tenha reconhecido publicamente estas relações, e embora não haja provas definitivas que as confirmem, alguns biógrafos e pessoas influentes de Hollywood afirmam que Hepburn chegou a compilar uma lista pessoal de 7 mulheres com quem namorou secretamente e por quem passou a nutrir ressentimento por motivos que vão desde a traição à desilusão amorosa. Estas mulheres, todas atrizes consagradas, partilharam com Hepburn não só uma época, mas também um complexo panorama emocional em que o amor, o segredo e a ambição se entrelaçavam. Uma delas, Tallulah Bankhead, famosa pela sua voz rouca, humor irreverente e hedonismo descarado, era tão destemida fora do ecrã como nele. Segundo alguns biógrafos, o seu flirt com Hepburn começou numa festa da elite no final da década de 1930. Bankhead, assumidamente bissexual em círculos privados, terá encantado Hepburn com a sua língua afiada e talento teatral. O alegado caso entre elas foi apaixonado, mas instável com a imprevisibilidade de Bankhead em conflito com a postura reservada de Hepburn. A relação terá terminado num amargo silêncio, levando Hepburn a referir-se a ela mais tarde, como um furacão emocional no qual nunca deveria ter entrado. 2. Barbara Stanwyck. Conhecida pela sua determinação inabalável e pelas suas interpretações notáveis, Barbara Stanwyck foi mais uma das mulheres ferozmente independentes de Hollywood. Os rumores de um caso secreto entre Stanwyck e Hepburn surgiram na década de 1940, sussurrados entre os bastidores do estúdio e insinuados nas colunas de mexericos codificadas de Hollywood. As duas mulheres terão partilhado uma breve, mas intensa ligação durante um período de turbulência pessoal nas suas vidas. Diz que Hepburn mais tarde chamou a Stanwyck um espelho de mim mesma, que não suportava continuar a olhar, insinuando o peso emocional do caso. 3. Greta Garbo, a enigmática atriz sueca. Greta Garbo declarou notoriamente: "Quero estar sozinha." Mas corriam rumores de que Hepburn tinha rompido essa fortaleza emocional, ainda que apenas por um tempo. No final da década de 1930, as duas ícones foram vistas juntas em retiros privados no interior do estado de Nova York. E Garbo chegou mesmo a convidar Hepburn para o seu apartamento isolado em Manhattan em diversas ocasiões. O seu relacionamento, como relatado em biografias especulativas, foi marcado por uma intensidade silenciosa e distanciamento emocional. Alega-se que Hepburn ficou frustrada com a frieza de Garbo e mais tarde comentou: "Ela nunca deixou que ninguém a conhecesse verdadeiramente. Nem mesmo eu." 4. Joan Crawford. Joan Crawford era uma força da natureza glamourosa, determinada e ambiciosa, sem pedir desculpa. Segundo a lenda de Hollywood, Hepburn e Crawford partilhavam uma dinâmica complexa que oscilava entre a rivalidade e o romance. O caso a acontecer foi breve e repleto de tensão. Segundo relatos especulativos, Hepburn achava a sede de fama de Crawford sufocante, enquanto Crawford alegadamente acusava Hepburn de ser emocionalmente indisponível. Interpretava mulheres fortes, terá dito Hepburn, mas não conseguiria lidar com uma na vida real. 5. Mercedes da Costa, dramaturga e poetisa de renome. Mercedes da Costa é a única mulher desta lista que declarou abertamente amor por outras mulheres. Os casos amorosos documentados de da Costa incluem Marlene Dietrich e Greta Garbo, e disse que também teve um breve relacionamento com Hepburn, cartas e diários. Embora nunca confirmados publicamente pela própria Hepburn, sugerem um envolvimento passageiro, é possível que Hepburn se tenha distanciado de da Costa por medo de exposição, especialmente tendo em conta a reputação de indiscrição de da Costa. Era uma escritora adorável, teria dito Hepburn a uma amiga,
Mas não há alguém a quem pudesse confiar. O meu silêncio. 6. Judy Holliday, Bright. Alegre e intelectualmente brilhante. Judy Holliday foi uma adição surpreendente ao círculo íntimo de Hepburn. A ligação entre ambas terá florescido durante o período em que trabalharam juntas na Columbia Pictures, onde o respeito mútuo se transformou em afeto. Holliday, lutando contra as pressões da fama e da busca de identidade, encontrou apoio em Hepburn. Os biógrafos sugerem que a relação entre ambos se tornou romântica por um curto período, antes de os receios de Holliday sobre as repercussões na sua carreira terem posto um fim abrupto à relação. Hepburn ter-se-á sentido traída, confidenciando mais tarde ela escolheu o palco em vez da verdade. E não posso culpá-la por isso, mas também não consegui perdoá-la. 7. Dorothy Arzner. Embora não fosse a atriz, Dorothy Arzner foi a única realizadora mulher no sistema de estúdios de Hollywood durante as décadas de 1930 e 1940 e uma lésbica bastante conhecida nos círculos privados. Dirigiu algumas contemporâneas de Hepburn e era conhecida, por ser tanto uma mentora como uma revolucionária discreta. Os rumores sobre um relacionamento pessoal profundo e possivelmente romântico entre Arzner e Hepburn permanecem em grande parte especulativos, mas alguns historiadores de cinema sugerem que Arzner foi um dos primeiros envolvimentos emocionais de Hepburn. Alegadamente, Hepburn ressentia-se da forma como Arzner se recusava a ir além da amizade em público, o que provocou um desentendimento entre ambas. Ela ensinou-me a dominar uma cena, terá dito Hepburn, mas nunca a conquistar um coração. Nos seus últimos anos, Katharine Hepburn manteve uma atitude notavelmente filosófica e serena em relação à inevitabilidade da morte, refletindo sobre a sua própria mortalidade numa entrevista aos 80 anos proferiu a célebre frase: "Não tenho medo da morte. Deve ser maravilhosa como um longo sono." Esta aceitação serena e contemplativa da morte refletia a força e a independência que demonstrara ao longo da sua vida e carreira. Hepburn era admirada há muito tempo não só pela sua inteligência e talento excepcionais no ecrã, mas também pela sua individualidade intransigente e resiliência. Interior, qualidades que se refletiam nas suas reflexões sobre o fim da vida. Em vez de expressar ansiedade ou temor, ela acolheu a ideia do descanso eterno, sugerindo uma paz com o ciclo da vida que poucos conseguem alcançar de forma tão plena e pública. Contudo, pouco depois da sua última aparição no ecrã, no seu último papel no telefilme Love Affair, 1994, a saúde de Hepburn começou a decair gradual e visivelmente. Em março de 1993, foi hospitalizada por exaustão, uma condição que frequentemente sinalizava uma fragilidade subjacente mais profunda, especialmente em pessoas de idade avançada. Embora tivesse mantido um estilo de vida ativo durante muito tempo e vivido de forma independente até bem depois dos 80 anos, este episódio marcou um dos primeiros sinais significativos de que a sua energia, outrora inesgotável, estava a diminuir. Mesmo assim, o seu espírito digno perdurou, pois ela manteve como era de esperar a descrição sobre a sua condição e recuperação. No inverno de 1996, Hepburn foi novamente internada no hospital, desta vez devido a um episódio de pneumonia, uma doença grave e, frequentemente, fatal para os doentes idosos. A doença debilitou-a consideravelmente e começou a minar a constituição robusta que a tinha sustentado em tantos papéis fisicamente exigentes nos seus anos de juventude. A pneumonia, especialmente nos idosos, pode ter efeitos duradouros, e este episódio não foi exceção. A sua recuperação foi lenta e afastou-se cada vez mais da vida pública, rodeada pela família e pelo conforto familiar da sua casa em Connecticut. Em 1997, o declínio físico de Hepburn tornara-se consideravelmente mais grave. Os relatos indicavam que se tornara extremamente frágil, ao ponto de falar muito pouco,
e ter perdido quase completamente o apetite. Os mais próximos temiam que a sua morte fosse iminente, pois parecia estar a isolar-se do mundo que a rodeava tanto física como emocionalmente. Mesmo neste estado, Hepburn agarrou-se à vida com uma tenacidade silenciosa, sobrevivendo mais tempo do que muitos esperavam. Um testemunho da mesma força de vontade que a sustentara ao longo de décadas de desafios em Hollywood e não só. Durante estes últimos anos, Hepburn começou também a apresentar sinais de declínio cognitivo. Acreditava-se que poderia estar a sentir sintomas de demência. Uma condição que afeta a memória, a comunicação e o raciocínio. Embora sempre se tivesse orgulhado da sua perspicácia e eloquência. A progressão da doença comum entre os idosos corroeu gradualmente a sua capacidade de interagir com o mundo da forma como antes. Contudo, a sua essência permaneceu reconhecível para aqueles que a conheceram melhor, uma mulher de imenso caráter e dignidade discreta, encarando o fim da vida como a viveu nos seus próprios termos. Por volta do ano 2000. Hepburn tinha se afastado quase por completo da vida pública. A sua sobrinha descreveu-a como uma pessoa reservada, salientando uma mudança que já vinha ocorrendo há algum tempo. A mulher que outrora cativara o público com a sua presença marcante e intelecto brilhante, vivia agora tranquilamente protegida do escrutínio público no aconchego da casa da sua família em Fenwick, Connecticut. Amigos e parentes visitavam-na regularmente, e embora o seu mundo se tivesse tornado mais pequeno, continuava rodeada de amor e respeito. Em julho de 2001, a sua saúde frágil levou-a novamente à hospitalização, desta vez por uma recorrência de pneumonia acompanhada de infecção do trato urinário. As duas doenças debilitaram ainda mais as suas forças. E embora tenha regressado à casa, era evidente que o seu corpo sucumbia gradualmente ao avanço implacável da idade e da enfermidade. Mesmo assim, Hepburn nunca demonstrou vacilar no seu estoicismo. Ela continuou a resistir a tratamentos e intervenções médicas invasivas, optando em vez disso por um caminho de conforto e dignidade. O capítulo final da vida de Hepburn começou de facto em maio de 2003, quando foi descoberto um tumor agressivo no pescoço. Após uma ponderação cuidadosa e com a concordância da sua família, decidiu-se não avançar com intervenção cirúrgica ou medicamentosa. Aos 96 anos, com o corpo debilitado por anos de doença e a qualidade de vida comprometida, concluiu-se que os cuidados paliativos seriam a conduta mais compassiva. Hepburn passou as suas últimas semanas na mesma casa querida, onde tinha passado grande parte da sua vida nas margens pitorescas do Long Island Sound em Fenwick. A 29 de junho de 2003, Katharine Hepburn faleceu pacificamente aos 96 anos. A causa oficial da morte foi paragem cardíaca. Faleceu rodeada pela familiaridade do lar, com o conforto de saber que viveu a vida exatamente como desejava, sem medo, sem pedir desculpa e com um compromisso inabalável com a autenticidade pessoal. A sua morte marcou o fim de uma era extraordinária no cinema e na cultura norte-americana. Fiel à sua personalidade, Hepburn deixou claro que não desejava qualquer tipo de cerimônia pública em sua honra. Nunca procurou a fama como muitos dos seus contemporâneos. E mesmo após a morte manteve-se fiel ao seu desejo de uma vida de preservar o controle sobre a sua imagem e legado. Foi sepultada no cemitério Cedar Hill, em Hartford, Connecticut, não muito longe de onde cresceu, e manteve profundas raízes pessoais e familiares. Seu túmulo permanece como uma homenagem silenciosa a uma mulher que transformou o panorama do cinema e inspirou gerações com a sua ousadia, intelecto e espírito indomável.